A gente vai continuar falando sobre as partes do sistema nervoso central. Então, a gente começou a falar sobre o cérebro, e quando a gente está falando sobre o cérebro, assim, se a gente for pegar uma imagem na internet, ele vai estar explicando cada uma das áreas, quais são as funções que ela desenvolve. Então, quando a gente vai falar acerca de algum problema que acontece no sistema nervoso, seja algum traumatismo craniano no caso, né? Seja também um AVC isquêmico hemorrágico, algum fator que possa acabar gerando problemas nessa estrutura do cérebro, a gente pode ter uma infinidade de situações que pode se instalar devido a cada área do cérebro desenvolver uma atividade singular. Então, como foi falado no último vídeo, a gente começou falando sobre uma junção de áreas, né, que elas vão ter uma certa atividade em comum. A primeira área que foi falada foi a área somatosensitiva, né? Foi todos os fatores relativos à questão dessa captação daquilo que o ambiente externo proporciona, aquilo que eu vou ver, aquilo que eu vou ouvir para entender, a questão do meu paladar, do meu olfato, tudo que eu reconheço do ambiente externo para eu conseguir levar essa informação de fora para que lá, quando chegar, né, toda essa questão dessas informações, eu possa conseguir compreendê-las para que eu possa interpretar elas. Então, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente sente, que a gente interage com o meio externo, essas informações vêm por meio dos neurônios da região periférica, chegam até o sistema nervoso central e lá eu vou ter a interpretação dessas informações. Então, foi falado bastante sobre essa área somatosensitiva. Agora a gente vai ver as áreas motoras, que elas indicam as áreas específicas que controlam grupos musculares particulares. Então, a área sensitiva, só para voltar um pouquinho aqui, ela vai estar mais voltada para a questão da região periférica, que é por meio das extremidades, né? Negócios da questão dos nossos dedos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso nariz. Tudo que está na extremidade corpórea vai trazer, por meio do olfato, paladar, visão, tudo que eu vou conseguir interpretar do ambiente externo para poder compreender essas informações para assimilá-las. A área motora eu já vou ter o que? Saindo do centro para a periferia. Então, eu já vou ter contração de músculos que vão executar essa atividade. Então, eu tenho aqui algumas divisões. Eu tenho a área motora primária, que ela é a estimulação de um ponto específico dessa área resulta em uma contração muscular, usualmente no lado oposto do corpo. Então, a gente tem o que? Uma parte que ela é estimulada, porém no outro lado, a musculatura do lado oposto do corpo que vai responder àquela contração. Então, meio que ele atravessa, né, o corpo para poder gerar esse resultado e gerar essa contração. Tem as áreas motoras da fala, que a produção da fala ocorre nessa área, então toda essa questão do desenvolvimento que a gente tem ao longo dos anos, né, na questão da fala, desde o bebê, a criança, que ela vai aprendendo dos sons, a cada letra, palavra, a falar, até a gente ter todo esse diálogo completo, com muitas palavras que compõem nosso vocabulário, isso tudo vem se desenvolvendo com essa área motora da fala, ela que nos dá suporte a isso. Lesões nessa área podem acarretar em consequências. Então, se eu tenho algum fator externo ou interno que vai interferir, que pode gerar a morte dos neurônios que são dessa área do cérebro, responsável por essa questão da fala, né? Eu posso ter algumas consequências que estão citadas bem aqui. Tenho a afasia, que ela é a incapacidade de falar. Então, a pessoa ela não consegue fazer com que haja essa possibilidade de externar essa palavra, de pronunciar aquilo que ela quer falar, devido a algum fator que está quebrando esse processo. Então, pode ser que isso às vezes ocorra desde o nascimento ou durante alguma situação que venha afetar especialmente essa área, possa gerar essa consequência. Também tenho a agrafia, que é a incapacidade de escrever. Então, a gente tem aquela questão de visualizar algo escrito e reescrever aquilo que estão nos falando. A gente escreve os nossos pensamentos, as nossas ideias, a gente vai colocando no papel. Porém, numa situação dessa como a grafia, a pessoa não consegue fazer essa questão da musculatura. Eu pego o que? O lápis, eu pego a caneta e eu preciso fazer movimentos
que vão fazer com que eu consiga escrever a palavra que eu quero. Então, toda essa movimentação, esses movimentos finos que eu faço com a minha mão para poder conseguir executar o movimento da escrita, eu vou ter essa deficiência aqui, caso essa área da fala seja afetada na questão de uma consequência como essa que é chamada de agrafia. E por último aqui, das áreas motoras da fala, eu tenho a afasia auditiva, que é a incapacidade de compreender palavras faladas. Então, a pessoa ela perde essa possibilidade de conseguir associar. Então, eu estou conversando com alguém, eu estou falando com a pessoa, porém, ela não consegue fazer essa conexão das palavras que estão sendo ditas pela pessoa para poder fazer essa junção, né, na questão da conexão, da captação dessas palavras para conseguir fazer a compreensão das mesmas. Então a pessoa não tem ela não consegue fazer com que aquilo que foi dito, aquilo que ela ouviu, possa gerar algo entendível. Então tem essa quebra nessa questão da compreensão. Tudo isso, né, a afasia, a grafia e a afasia auditiva, são fatores que podem afetar a área motora da fala, caso venha a ter algum fator degenerativo ao longo do tempo, algum acidente ou mesmo algo que nasceu com essa pessoa, tem desde o seu nascimento. Área de associação, eu tenho aqui várias questões aqui dentro, nessa área de associação, que eu vou ter várias divisões descritas nela. Então, eu começo com a área de associação somatossensitiva, que integra e interpreta as sensações. Então, nessa questão aqui dessa área de associação, eu vou estar sentindo aquilo, né? Se eu estiver pegando no objeto, eu vou estar sentindo ele e eu vou conseguir interpretar. Então, se eu sentir algo áspero, alguma coisa que é um pouco mais áspera, mais dura, eu vou conseguir ter essa possibilidade de compreender que aquilo é áspero e é duro. Então, eu tenho essa junção. A questão não é só o sentir, mas eu preciso interpretar e compreender aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou sentindo, para que eu possa ter compreensão do que é. Se é algum sabor, se é algum cheiro, se é algum som, eu tenho essa conexão de compreender e interpretar para que eu possa fazer análise daquilo e conseguir compreendê-lo. A área de associação visual relaciona experiências visuais presentes e passadas com conhecimento e avaliação do que foi visto. Então, é aquela questão mais voltada para o nosso fator de memória, né? Que a gente vai conseguir ter essa associação de, eu vi aquele texto, mas eu já li ele anteriormente. Então, no momento que eu faço aquela leitura, aquela visualização, eu consigo relembrar que anteriormente eu fiz a avaliação daquele texto, eu fiz a leitura do mesmo, porque são fatores em comum de palavras, da escrita, que me fazem ter essa semelhança e relembrar aquilo que eu já executei antes, que foi a leitura daquele mesmo texto. Ou a questão de a visualização de algum objeto, a escuta de alguma coisa. Então, tudo aquilo que eu vou ver, leitura, ver objetos, pessoas, eu consigo fazer essa conexão. Associação, área de associação auditiva, que ela determina se som é fala, música ou ruído e traduz as palavras em pensamentos. Então, tudo que eu ouço, eu vou conseguir interpretar se alguém está falando, se está cantando. Então, quando a gente tem esse julgamento do que no caso, uma fala, do que é uma música, alguém que está cantarolando, eu vou conseguir definir o que é aquela atividade executada por aquela pessoa. E traduz as palavras em pensamentos. Então, às vezes, a gente pode não estar falando, né, aquilo que a gente quer, mas o nosso pensamento, a gente está naquele diálogo interno. Então, tudo aquilo que a gente tem de fala, que a gente vai conversando, e assim a gente já vai pensando em várias coisas, a gente já consegue fazer essa associação com a questão do pensamento. Também a área frontal do campo visual, que controla os movimentos voluntários de varredura dos olhos. Então, todos os movimentos que a gente pega para poder chegar no ambiente, a gente dá toda aquela olhada para reconhecer, para ver se tem algo comum, algo familiar, toda aquela visão que a gente faz para olhar o ambiente no todo, também eu estou tendo essa área associada aqui. A área pré-motora lida com as atividades motoras aprendidas de natureza complexa e sequencial. Então, tudo aquilo que a gente executa de atividades que devem ser seguidas numa sequência lógica, eu tenho a área pré-motora que me dá a possibilidade de manter esses movimentos sem que eu quebre aquele ritmo, para eu conseguir executar aquela atividade.
ela gera impulsos nervosos que produzem a contração de um grupo específico de músculos em uma sequência específica, como por exemplo escrever uma palavra. Então, para eu poder escrever um texto, escrever uma palavra, vou fazer um manuscrito, eu tenho que seguir toda aquela movimentação que essa área premotora permite, com que eu faça todo esse movimento de sequência, de fazer a questão das palavras e fazer com que eu consiga executar essas atividades de maneira efetiva para eu fazer essa atividade que eu espero realizar. E a área de linguagens controla os músculos da laringe, da faringe e da boca por meio de impulsos nervosos que resultam em contrações específicas e coordenadas que permite gerar fala que atinge também os músculos da respiração para regular o fluxo apropriado de ar entre as pregas vocais. Então essa é uma área que a gente vai desenvolver ao longo do tempo, a gente pode ter uma certa queda no nosso envelhecimento, que é todo esse trabalho que a gente tem para poder falar. Então, para eu poder falar, eu tenho que ter a contração das minhas pregas vocais, eu tenho que ter toda essa musculatura aqui para poder, conforme o movimento dos meus lábios, conseguir fazer a pronúncia certa das palavras e também na questão da minha respiração, para que eu consiga manter essa sequência. Se eu estou lendo o discurso, se eu estou cantando uma música, se eu estou lendo algum texto em voz alta, para que eu consiga ler sequencialmente, que eu consiga executar essa atividade, eu tenho essa junção de todas essas estruturas que vão conseguir me auxiliar para eu poder fazer a execução dessa atividade. Então, tudo isso a gente entende, essas áreas, né, relativas à questão do cérebro, para entender a sua atividade tão vasta que existe nele. E para finalizar aqui, a gente tem o cerebelo, que é a última das partes, que está atrás do bulbo e da ponte e abaixo dos lobos occipitais do telencéfalo. Então, ele é a parte bem aqui posterior da parte da base do crânio, bem abaixo do cérebro a gente vai encontrar ele. Consiste de 2 hemisférios cerebelares, que são 2 hemisférios direito e esquerdo, então a gente tem essas 2 estruturas aqui, e 3 lobos, que é o anterior, o posterior e o flóculo nodular. Então a gente não vai ver tão especificamente essas estruturas dele, mas é importante saber onde ele se encontra. E ele tem um importante papel na coordenação e precisão das funções motoras, bem como no aprendizado motor. Então, tudo que nos dá suporte para compreender e guardar esse conhecimento de execuções, do nosso equilíbrio, da nossa marcha, isso me dá suporte na questão do cerebelo conseguir fazer executar essas atividades. Então, por exemplo, algum trauma que venha afetar a área a área posterior, a base do crânio, podem fazer com que automaticamente a pessoa possa perder o equilíbrio devido ao impacto muito grande recebido pelo cerebelo, ocasionando esse resultado que pode ser desequilíbrio, falta de postura, devido a ele ter afetado essa região. Então, o fato é importante entender qual a sua função, onde ele se localiza e o que pode ocorrer num eventual acidente ou alguma falta de alguma alteração na sua atividade e na estrutura. Então, tudo isso aqui fecha toda essa questão do nosso conteúdo relativo às partes do sistema nervoso central, que são muitas, a gente pode trabalhar bem para entender toda a junção dessas estruturas, que nos dá suporte para fazer atividades das mais pequenas, das mais mínimas até as maiores, as macros, tanto as que são vitais, as que são essenciais, para que a gente possa ter o nosso corpo em funcionamento constante e ativo ao longo da nossa vida. Então, tudo isso aqui fecha nosso conteúdo das partes relativas ao sistema nervoso central e a gente vai continuando os outros conteúdos aqui conforme as nossas aulas e nos próximos vídeos.